Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar e bendizer ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito a nós. E somos gratos por mais um dia em nossa vida. Louvado seja o Senhor. Salomão, testemunho às nações, queda e sofrimento. A vida de Salomão apresenta contrastes, fortes contrastes. De um lado temos a sabedoria, vemos a sabedoria incomparável que Salomão teve e assim conquistou um lugar na história. Mas, por outro lado, nós ficamos perplexos com a sua incompreensível queda no pecado. E estudar sobre Salomão, testemunha às nações, queda e sofrimento, nos fortalece. Fortalece a nossa confiança no Deus que cumpre os seus propósitos, a sua palavra, a despeito da nossa fraqueza, da fraqueza humana. E Ele nos leva, mesmo em nossa limitação, Ele nos leva a glorificá-lo. E esse estudo sobre Salomão também é um importante aviso sério sobre a idolatria, o perigo da idolatria. Qualquer que seja a forma de idolatria em nossos dias, em nossa vida, em nossa experiência. Por isso é importante estudarmos um pouco sobre Salomão. E Salomão, ele viu o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão, servindo também como mediador e reinando sobre Israel, dentro dos termos da aliança de Deus. Mas ele viu também a fidelidade do Senhor. Deus sempre fiel ao seu pacto, à sua aliança. E Salomão viu isso também de uma maneira negativa, que foi manifestada de uma maneira negativa nos anúncios feitos sobre as consequências da idolatria. Então, ele ao mesmo tempo, ele viu Deus cumprindo a sua promessa feita lá a Abraão, como também ele viu a fidelidade do Senhor, a aliança manifestada de maneira negativa por causa da idolatria. E devemos fortalecer a nossa confiança em Deus a cada instante e ficarmos atentos, prevenidos quanto ao perigo da idolatria em qualquer forma que seja nos nossos dias, nosso viver diário. Vamos para um panorama bíblico sobre o texto básico de primeiro livro de Reis, capítulo 8,
versículos 22 ao 66. Vem comigo para o estudo sobre Salomão, testemunho às nações, queda e sofrimento. Capítulos 1 e 2 do primeiro livro de Reis, nós vemos Salomão no trono. No capítulo 3 e 4, nesses capítulos, vemos sobre a sabedoria de Salomão. Capítulos 5, 6, a construção do templo. E nos capítulos 7 e 8, o templo é dedicado ao Senhor Deus. Esse texto, nesta passagem, Salomão ora a Deus pela continuidade da aliança com Davi. Então ele expressa em oração para que Deus continue, para que a aliança feita com seu pai Davi permanecesse com ele também. E ele reconheceu as exigências feitas a todos os descendentes de Davi para responderem de maneira fiel àquilo que a aliança de Deus exigia. No versículo 25 do capítulo 8, agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo, nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Então Salomão, ele relembra a promessa que Deus fez a Davi. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. E essa promessa feita lá nós vemos no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, o versículo 14, quando Deus diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens, com açoites e filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele. E ele edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Essa era a promessa feita a Davi, e agora Salomão estava recordando. E ele também reconhece que Deus não estava limitado à construção grandiosa como o templo. Salomão suplicou para que Deus, o Deus que é infinito, soberano de Israel, entronizado no céu, para que Deus estivesse sempre presente, de acordo com a garantia do seu nome, o nome de Deus, ou seja, a presença que também estava no templo. Mas ele reconhece que Deus não está limitado ao templo. E
o importante desse reconhecimento foi que a certeza de que Deus sempre ouviria e perdoaria. Deus ouve e Deus perdoa. E Salomão destacou exemplos que requereriam arrependimento e perdão. E também a execução de justiça. Salomão reconheceu que um homem prejudicando o seu vizinho e o pecado do povo ocasionando derrota mostrariam que a aliança havia sido quebrada. Nos versículos 31 ao 34, Salomão vai dizer: se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça, retribuires segundo a sua justiça. E quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos teus pais. Para Deus, quando pecamos, nós devemos nos voltar para Deus em oração de confissão, de reconhecimento e arrependimento. E Salomão rogou a Deus que ouvisse, perdoasse quando os julgamentos de Deus viessem no contexto, dentro daquele pacto da criação de Deus, que quando o céu se fechar, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança ao teu povo. Então Salomão vai orando, vai suplicando a Deus que Deus conduzisse o povo a um arrependimento piedoso, e também para que o povo fosse levado à confissão do nome de Deus, e assim Deus lhe restaurasse as bênçãos, os privilégios, conforme vemos nos versículos 38 a 40, toda oração, súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração, estendendo as mãos na direção do templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração. Deus conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens.
para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Então, esse pedido de Salomão, para que o povo fosse levado ao arrependimento sincero, à confissão do nome de Deus, e assim fosse restauradas as bênçãos. E ele reconhece que os céus é o lugar da habitação de Deus. E também ele orou para que outros povos, outras pessoas, não israelitas, que representando as nações da terra, também pudessem ouvi-lo, ouvir a Deus e servir a Deus. Nos versículos 41 a 44, também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouviram do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar a Deus, voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Todos os povos, todas as nações da terra têm a oportunidade, todas as pessoas têm a oportunidade de se chegar a Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus e de confessar seus pecados a Deus e assim ser abençoado por Deus. Desse modo, Salomão, ele reconheceu a intenção de Deus de ter todas as nações adorando, servindo Israel, e que Israel teria um papel importante nisso. Como Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos serão abençoados, Abraão, por meio de você, dos seus descendentes. É isso. E Salomão também, ele orou por vitórias. Nos versículos 44, que quando o povo saísse a guerrear contra o inimigo, pelo caminho por onde o Senhor enviar, e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que tu escolhestes e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. Então Salomão, ele estava pedindo ao Senhor para que obtivesse vitória, o povo de Israel obtivesse a vitória sobre os inimigos, e também por arrependimento e restauração por parte dos israelitas que haviam sido tomados por cativeiro por causa dos seus pecados, pois ele diz que não há ninguém que não peque, e se o Senhor te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo: pecamos, procedemos mal, cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma,
na terra dos seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome? Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faze-lhe justiça, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Salomão ora a Deus por arrependimento e restauração. E todos esses pedidos foram feitos ao Deus que está entronizado nos céus, mas também habitando no templo entre o seu povo. E essa oração, exaltando a Deus, reconhecendo Deus como habitando no meio do seu povo, colocou o templo em um lugar estratégico e deu a ele um papel na aliança verdadeiro. Deus era Deus para o seu povo e ele estava com eles. Ele iria abençoar, julgar e restaurar como o Emanuel, o Deus conosco. E a própria presença de Deus era o fator central e não o templo, como símbolo dessa presença divina, dessa presença de Deus. E como Deus presente e permanente, ele estaria lá para ver, ouvir, perdoar, restaurar e aceitar o povo em oração. A despeito das suas falhas e pecados. Aleluia! Hoje não precisamos ir ao templo de Jerusalém, porque o nosso coração é o templo do Espírito Santo, onde habita Deus. O Deus conosco, o Emanuel, que nasceu, que se encarnou. E a Ele devemos ir. E quando estivermos presos, cativos, por nossos pecados cometidos por atitudes, por palavras, por pensamentos, nós podemos ir a Deus por meio de Jesus Cristo. E é Ele quem perdoa o pecado e nos purifica e nos dá vitórias neste mundo em que enfrentamos tantas lutas em todas as áreas. Mas Ele habita em nós. Deus está presente em nossos corações. Se você crê, se você confia, se você já tem Jesus no seu coração, se você crê no único Filho de Deus como Senhor, como Salvador, Ele está presente, Ele é o Deus conosco. Mesmo nós seres humanos, sendo falhos, pecadores, mas Jesus Cristo verteu todo o seu sangue justamente para nos purificar de todo pecado.
E Ele está conosco eternamente em espírito. O Espírito Santo que habita em nós nos faz compreender todas essas coisas, assim como Salomão orou a Deus, consagrando aquele templo suntuoso que ele havia construído, aquele templo físico. Ele orou consagrando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o Deus da aliança, o Deus que cumpre as suas promessas e o Deus que exige obediência, o Deus que nos convoca a um arrependimento sincero, piedoso e assim confessarmos o seu nome. E Ele então nos abençoa com privilégios e bênçãos. E todos, hoje, todos nós somos alcançados. Podemos ouvir Deus através da sua palavra, através do ensino do Espírito Santo dentro de nós. Podemos ouvir e receber as bênçãos e podemos servir a esse Deus, o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus que enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo. Ele está presente permanentemente em nossos corações. A presença de Deus é o fator importante, central na nossa vida. Onde você estiver, Deus está com você. Onde você for, Deus está indo, porque Jesus Cristo habita o coração, que é o templo do Senhor. Deus te abençoe.